Aqui é da TV Cinema. Hoje eu irei falar sobre o filme Os Intocáveis. O filme começa com o ator principal chamado Driss, que é um jovem que acabou de sair da periferia pelo fato de ele ter sido preso. Que ele também foi expulso da casa da mãe dele pelo fato de ele ficou 6 meses fora e não avisou ninguém. Com isso, acontece do quê? Ele ficou todo esse tempo fora. Chegou lá do nada, sem avisar nada, ele foi expulso pela mãe dele. Mandou ele procurar emprego. Com isso, ele viu um anúncio de um homem tetraplégico sobre cuidar dele. Esse homem é Felipe, um rico, ou milionário, como posso dizer, que sofreu um grave acidente, que agora ele precisaria de um assistente pelo fato de ele não conseguir fazer nada. Com isso, ele é contratado. O Felipe e o Driss, os dois se dão muito bem, pelo fato do que o Driss trata o Felipe como se ele fosse normal. E só isso que o Felipe queria. O Driss trata ele como se ele fosse alguém normal, como se ele não tivesse nenhum problema. E só isso que o Felipe estava procurando. Porque todos os outros assistentes que houveram, eles trataram ele como se fosse alguém especial. Mas não, o Driss não. Com isso, o filme foi indo. Teve cenas em que o Felipe estava tendo seus problemas. Ele estava ofegante, respirando. O Driss foi lá com toda a calma, pegou a toalha da água, botou na testa dele e ficou lá, diferente dos assistentes, eles também tentaram fazer isso, mas ele ficou lá do lado dele, como se fosse alguém muito importante da família dele. Vai, respira com calma, tu consegue. Ficou lá até ele conseguir. Depois levou ele para poder dar uma volta e poder respirar um ar. Ele fazia tudo que o Driss fazia tudo o que o Felipe queria, mas ao mesmo tempo ele cuidava dele, como se fosse um amigo. Momento do quadro. Um quadro vendido por 41 milhões. Driss ficou indignado, porque era só uma mancha vermelha para ele, era só um respingo. Mas para Felipe era arte. Para Felipe, aquilo ali era uma maneira de expressar a passagem da pessoa na Terra. É arte. A única coisa que mostra que ele existiu. E ele fez isso. Com isso, Driss ficou extremamente, intrigado. E foi e pintou seu próprio quadro. Estava pintando seu próprio quadro. Com isso, aconteceu do quê? Os dois começaram a ter mais eventos. E, no metade / final do filme, o Driss mostrou o quadro dele para Felipe. Felipe gostou muito, por incrível que pareça. Gostou muito. E aconteceu. O quadro de Driss foi vendido por 11 mil euros. E depois teve mais ocorridos, como a filha de Felipe. Ela não tinha um respeito pelas pessoas. Ela não foi, educada para respeitar os outros. Então aconteceu várias ações. Ela agia de maneira extremamente arrogante, estúpida e mal educada com Driss. Driss, indignado, falou: ou você faz isso, ou eu faço. Felipe foi de pulso firme e cuidou disso. A filha dele aprendeu a lição e melhorou. Com isso, no decorrer do filme, isso já estava no aniversário dele. No aniversário dele, no final, foi o momento que, na minha opinião, eu achei o melhor do filme. Minha opinião. Em que o Felipe bota as músicas que ele gosta, que são clássicas. Coloca cada uma, o Driss fazia um comentário. Teve uma lá que ele falava que era a música do Tom e Jerry, outra que era assustadora, e ele imaginava vários homens nus correndo e rindo. Então cada cena ele fazia um comentário. Daí quando chegou nas músicas do Driss, o Driss falou que para ele música é o que dá de dançar. E nesse momento ele colocou uma música e dançou pelo salão inteiro, fazendo todo mundo ir junto com ele dançar. Ele animou todo mundo enquanto cuidava de Felipe. Com isso, mostrava que os dois já estavam com um laço de amizade muito forte. Porque Driss cuidava dele como se ele fosse um irmão. Ficou do lado dele para tudo. Não fazia nada errado. Não, fazia várias coisas erradas.
Só que o que ele fazia de errado, ele tentava corrigir. Ele sempre cuidou de Felipe. Mas no final do filme, os dois, por um certo período de tempo, não sei, não entendi muito bem essa parte, sendo bem sincero, os dois, eles meio que se separaram. O Driss foi junto com o irmão dele para casa, da mãe dele, cuidar do irmão, porque o irmão estava envolvido com drogas. E Felipe, nesse momento, ele ficou triste. Tipo, ele ficou desanimado, porque o Driss era a pessoa que mais entendia ele, era o seu melhor amigo. Então, aconteceu do quê? Ele contratou o assistente, mas ele não deixava ele fazer nada. Ele não deixava o assistente cuidar dele. Por quê? Por que eu vou querer outra pessoa quando eu tinha um amigo de verdade que estava do meu lado para me fazer feliz? E com isso, ligaram pro Driss. O Driss voltou para lá e, cuidadosamente da maneira dele, que é um jeito, como eu posso dizer, mais com gírias, com um vocabulário mais chulo, fez o Felipe ir para um outro local, longe, de carro, visitar a mulher dele. Mulher não, a garota com quem ele estava paquerando. Fizeram isso, levou ele até lá, e pela última vez, que foi o final do filme, a gente viu Driss e Felipe juntos, e com esse final vimos Felipe feliz com uma mulher e sendo ele mesmo. E Driss, nesse momento, eu acho que, pelo que parece do filme, ele estava passeando esperando o encontro dos dois pombinhos acabarem. Essa é a minha análise do filme. Isso que eu achei do filme. Opiniões próprias. Filme extremamente cativante. O filme, a cada momento que passava nele, ele teve altos e baixos. Os baixos dele, na minha opinião, eram as partes que ele ficava lá tentando paquerar as outras pessoas, mas não dava certo. Isso, na minha opinião, era para ser um alívio cômico, eu acho. Mas eu não curti muito isso, é a minha opinião. Isso, contudo, teve cenas que, se ele não tivesse feito certas coisas, não faria o filme ficar tão bom. O jeito com o que Driss agia, cara, na minha opinião, ele tratava os outros lá da melhor maneira possível, mas do jeito dele. E isso que eu achei legal. Ele não mudou a forma dele ser só porque eles eram melhores do que ele ou porque tinham cursos, faculdades. Não, ele agia da mesma forma. A cena dele procurando emprego, final do filme. Cara, ele saiu de lá, foi lá procurar emprego, acho que aquilo era uma empresa de correios, não lembro, mas não sei certo, desculpem. Com isso, ele foi lá, viu um quadro, ele reconheceu. Eu não lembro o quadro, mas ele reconheceu e soube a história do quadro e ainda explicou para a mulher. Com isso, a gente viu que ele adquiriu conhecimento só pelo fato de estar na casa e conviver com o Felipe. O filme, na minha opinião, merece 5 estrelas, opinião própria. 5 estrelas, pelo fato do que? Roteiro ser muito bem desenvolvido, a história ser muito bem desenvolvida. A história já estava feita porque é um filme baseado em fatos reais, então eles só se inspiraram. Curiosidades. Quando o filme acaba, ele dá a informação do que? Felipe se casou com aquela mulher com quem ele paquerou e teve 2 filhas. Driss se casou. Não falaram o nome da mulher, mas ele também teve 2 filhos, ou foi uma filha e uma filha, não lembro certo. Curiosidades só. Hoje em dia, não sabemos o paradeiro. A gente sabe que Felipe não mora mais em Paris, mas Driss eu não sei mais sobre nada. Este é o meu trabalho de português, sobre análise do filme em forma de reportagem dos Intocáveis. Peço desculpa, professora, pelo fato de eu não ter conseguido agir de forma tão jornalística. Eu não sou bom com essas coisas, eu prefiro mais artigos de opinião, em que eu posso opinar e agir da minha maneira, mas eu tentei fazer o melhor possível para mim. Peço desculpa se eu trouxe qualquer incômodo, e esse é o meu artigo. Obrigado pela atenção.